Olá, bendito, bendita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A paz de Cristo Jesus esteja no seu coração. Hoje, dia 10 de novembro, domingo, 32º domingo do tempo comum, já estamos chegando no final do ano litúrgico. Seja bem-vindo para a palavra de Deus, abramos nossa mente, nosso coração para ouvir e para internalizar essa palavra. Mas lembrando que nós não podemos substituir com essa palavra a missa. Devemos sim procurar a missa na nossa comunidade, por perto, onde for, e lá sim, então, expressar a nossa fé e receber os sacramentos. Agora vamos ouvir a palavra. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Bendizei minha alma, bendizei ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendizei minha alma, bendizei ao Senhor. O Senhor abre os olhos dos cegos, e o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Bendizei, minha alma, bendizei ao Senhor. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendizei, minha alma, bendizei, bendizei ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes como o sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com o sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor.
Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora que nós ouvimos a palavra de Deus, quero chamar você para refletir um pouquinho e lembrar que na liturgia nós ouvimos algumas coisas paralelas e em comum, que talvez em primeiro olhar a gente não perceba, e que quando a gente chama atenção, aí você, percebi, ligar entre uma leitura e a outra, isso é fazer ponte de um texto com a outra, é enxergar um todo junto, não tratar as partes separadas. Então queria lembrar que na primeira leitura, no livro dos Reis, nós ouvimos ali o profeta Elias vai a uma pobre viúva. Por que não foi numa casa de pessoas que tivesse uma condição melhor? A gente poderia perguntar, né? Porque ele é encaminhado diretamente para uma viúva e pobre. E ali ele vai pedir água. Mas quando ele pede água e ela vai buscar a água, ele no meio do caminho que ela está indo, ele diz, pede também alguma coisa de comer. Ela é gentil, acolhedora, trata com ele com muita franqueza. Nós não temos quase nada, Senhor, nem eu nem meu filho. Vamos comer o restinho que tem e esperar a morte. Ele diz, tudo bem, mas faz um pãozinho primeiro para mim. E ela põe fé. Seu coração é tão bom que é capaz de tirar da boca para dar para o forasteiro. E é aí que está a salvação para ela. Ou seja, Deus envia por aquele homem, aquele profeta, a salvação para ela e para o filho, pelo menos do alimento temporariamente. Então ela hospeda ele na sua casa e ali partilha o que tem. Diz que o restinho de farinha que tinha na vasilha e o restinho de azeite, enquanto o profeta estava lá, não acabou. E depois que ele foi embora, ela ainda teve por muito tempo para comer. É a manifestação de Deus, né? É o bem aqui e agora. Quando eu faço a caridade, eu já recebi de Deus muito mais do que o que eu fiz. É só a gente prestar atenção nisso. A caridade nos enche o coração de paz, vale a pena. E Deus providencia tantas coisas para nós que nós precisamos ter um olhar muito apurado para não perder de vista. Muito bem, no Evangelho nós temos 2 partes significativas. Na primeira, Jesus denuncia os escribas e diz: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer grandes orações. Na primeira leitura, Deus ampara aquela viuvinha pobre que acolhe o seu profeta. No Evangelho, Jesus está denunciando aqueles que exploram os pequenos, os simples, os pobres, os explorados.
E na segunda parte do Evangelho, aí uma outra postura. Ele elogia a oferta humilde e simples daquela viuvinha generosa que leva ao cofre a sua insignificante oferta. 2 moedinhas que quase que não valia nada. E Jesus diz para os apóstolos, abre aspas, ela deu mais do que todos, tirou do que tinha para viver. E aí a gente faz um contraponto com a segunda leitura, onde nós temos o sacrifício de Jesus para a nossa salvação. A maior e a mais importante oferta está em fazer, para nós hoje, a caridade, em praticar a justiça e promover a paz. Fazer caridade, praticar a justiça e promover a paz. Pense nisso. Obrigado por hoje. Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Talvez você encontre também dificuldade de estudar sozinho a palavra de Deus. Por muito tempo eu tive essa dificuldade. Pegava um manual, outro, mas nada como ter um professor diretamente para isso. Por isso eu indico para você Sapiens Flix, que é a Netflix do cristão. Procure aqui na descrição do link e conheça o professor Clênio Gonçalves. Ele é experto em ensinar. Vale a pena.